do Senhor, turma dos primários! Que coisa boa! Olha só, seja bem-vindo a mais uma. Isso mesmo, crianças, a mais uma EBD em Casa. Eu, tia Osana, estar muito feliz por estar com vocês mais uma vez. E agora eu te convido a fechar os teus olhos e vamos orar, dar início à nossa aula. Vamos, crianças? Vamos fechar os nossos olhos? Oremos. Pai querido, nesse momento, Pai amado, eu quero te agradecer por mais uma vez, Pai querido, estar aqui, Senhor, para levar a Tua palavra para as crianças, Senhor Jesus. Quero te apresentar cada uma delas. Quero te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te apresentar cada criança, cada lar, Senhor Jesus. Chega entrando com providência naquilo, Pai Santo, que eles estão precisando, Pai amado. Ô Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai querido, te faço mais uma vez um convite. Que tu, ó Deus, venha se fazer presente em nossa aula. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Olha, criança, é muito bom falar com Deus, não é verdade? Eu sempre digo, e não canso de parar de dizer, que Ele está assim, ó, com seus ouvidos prontos, atentos para ouvir a tua oração, tá certo? E a tia começa a nossa aula louvando aquele corinho que diz assim, ó: a nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. E agora, crianças, vamos agradecer a Deus, né? Temos que ser grato a Deus por tudo. Então, tia vai louvar esse corinho que diz assim, ó: graças te dou por esse novo dia. Graças te dou por sua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para agradar-te, ó Deus. Graças te dou por esse novo dia. Graças te dou por sua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para agradar-te, ó Deus. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para agradar-te, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom, criança, louvar o nome do Senhor Jesus. E agora, crianças, tia vai dizer para vocês o nosso título da lição, que já está aqui, certo? Pertinho de mim, que diz assim o nosso título da lição: o perdão. Tia vai repetir mais uma vez. O nosso título da lição está dizendo assim, criança: o perdão. E agora, crianças, eu quero que vocês digam junto comigo, tá certo? Título da lição, o que diz, criança? O perdão. Isso mesmo, criança. O nosso título da lição está falando sobre o perdão. Que perdão é esse? Vocês querem saber? Então fique até o final da nossa aula, tá certo? Lembrando, criança, que a nossa aula de hoje, nós estamos na lição 12. Isso mesmo, a lição 12. Domingo que vem, já é a lição 13, estamos encerrando, né? Mais uma EBD em Casa. E até aqui, criança, o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, dando força para que nós possamos estar aqui junto com vocês, tá certo? E agora, crianças, tia vai dizer para vocês, tá certo? O nosso para memorizar. Eu quero que vocês abrem as suas Bíblias, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A.
Peça ajuda para alguém, tá certo? Que está aí pertinho de você. Mas o livro de Gênesis, criança, é o primeiro livro da Bíblia. Isso mesmo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Por enquanto, vocês estão procurando aí o versículo. Tia louva assim, ó. Deus me fala pela Bíblia, quero escutar, quero escutar. Você também ouviu? Deus me fala pela Bíblia, quero aprender, quero aprender. Você também quer? É muito bom. Então vamos lá, crianças. Tia vai ler primeiramente na Bíblia. Depois tia vai colocar o cartaz aqui do meu lado, tá certo? Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A, criança. Diz assim a palavra de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A. Agora, criança, tia vai colocar aqui, tá certo, o cartaz aqui do meu lado. Tia vai ler mais uma vez sozinha. Depois vocês vão ler junto comigo. Para memorizar, criança, está escrito em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A. Diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A. Olha, criança, nesse versículo está dizendo assim, que está falando que Deus, ele mudou, né, o mal em bem. E é assim, criança, que Deus quer que nós façamos. Nunca pagamos o mal com mal, mas sempre pagamos o mal com bem. Porque Deus, ele se agrada quando nós fazemos isso, tá certo? Temos que sempre pagar o mal com o bem, não o mal com o mal, tá certo? Tia vai ler mais uma vez, tá certo? O versículo e depois vocês vão ler junto comigo. Para memorizar, está escrito em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A, que diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A. E agora, crianças, eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Para memorizar, se encontra onde, crianças? Vamos lá? Lembrando que começamos sempre pelo endereço. Vamos? Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A. Diz o que mesmo, crianças? Vamos ver todo mundo juntos? Vamos lá? É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, parte A. Parabéns, criança, ficou lindo! E agora, criança, a tia vai ensinar um corinho para vocês, que já está aqui do meu lado, a letra, que diz assim, ó. Amados, vamos perdoar uns aos outros, pois o perdão vem de Deus, e todos que perdoam alcançam perdão, perdão de Deus. Quem não perdoa não merece perdão, perdão de Deus, perdão de Deus. Amados, vamos perdoar uns aos outros para agradar a Deus, para agradar a Deus. Olha só, criança, a letra desse corinho tá dizendo assim, ó. Amados, vamos perdoar uns aos outros, pois o perdão vem de Deus e todos o que perdoa alcança perdão, perdão de Deus.
quem não perdoa não merece perdão. Perdão de Deus, perdão de Deus. Amados, vamos perdoar uns aos outros para agradar a Deus, para agradar a Deus. Criança, temos que perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós não vamos alcançar o perdão de Deus. Se nós não perdoarmos, o nosso coração fica dessa forma, tá certo? Porque para liberar o perdão, criança, o coração não pode estar dessa forma aqui. O coração, criança, tem que estar dessa forma aqui, limpinho. Porque quando nós não perdoamos, isso é pecado. E pecado, criança, nos afasta de chegarmos ao céu. E olha só, para alcançar o perdão de Deus, nós devemos o quê? Perdoar. Então, tia vai louvar mais uma vez o corinho e depois vocês vão louvar junto comigo, tá certo? Ó, amados, vamos perdoar uns aos outros, pois o perdão vem de Deus e todos que perdoam alcançam perdão. Perdão de Deus, quem não perdoa não merece perdão. Perdão de Deus, perdão de Deus. Amados, vamos perdoar uns aos outros para agradar a Deus, para agradar a Deus. Vamos louvar comigo, crianças? Vamos lá? 1, 2, 3. Amados, vamos perdoar uns aos outros, pois o perdão vem de Deus e todos que perdoam alcançam perdão. Perdão de Deus, quem não perdoa não merece perdão. Perdão de Deus, perdão de Deus. Amados, vamos perdoar uns aos outros para agradar a Deus, para agradar a Deus. Isso mesmo, criança, temos que perdoar uns aos outros para que nós possamos agradar a Deus. Eita, quase tia não falo. E agora, crianças, chegou o momento maravilhoso, que é o momento... Isso mesmo, é o momento da história. Agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. Agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. Isso mesmo, crianças, chegou o momento da história. Vamos todos ficar quietinhos para prestar bastante atenção. E eu já começo contando a história, fazendo uma pergunta para vocês. Quem se lembra da aula passada? Hein? José quis testar os seus irmãos. Pediu para que seu servo colocasse o seu copo de prata dentro de um saco de mantimentos. Quem se lembra de quem foi? De Benjamim, isso mesmo. E logo cedo seus irmãos partiram. E José chamou seu servo, disse para eles ir atrás, dos seus irmãos e dizer para ele porque vocês pagaram mal com mal, porque tinha sumido, algo, ele foi procurar e encontrou aonde? No saco de mantimento de Benjamim. Todos voltaram para o Egito, se ofereceram para ser o quê? Seus empregados, seus escravos, corrigindo. Mas só que José só queria aquele que estava com seu copo, que era quem? Benjamim. Judá, ele pediu para que o seu irmão não ficasse, porque o seu pai não ia aguentar, podia até morrer de desgosto se não levasse quem? Benjamim de volta para sua casa. Então, vamos continuar contando a história de hoje. Então, vamos lá, crianças. Então, crianças, José, ele não conseguiu mais se controlar a sua emoção diante dos seus empregados. De modo que gritou assim,
Saiam todos daqui! Por isso, criança, que nenhum, tá certo, dos empregados estava ali quando José começou a contar aos seus irmãos quem ele era. E começou a chorar tão alto, criança, que os egípcios ouviram a notícia, chegou até o palácio do rei. José disse aos seus irmãos: sou eu, José. O meu pai ainda está vivo? Foi isso que José falou para os seus irmãos, tá certo? De acordo com a figura que está aqui do meu lado. Ao ver que os seus irmãos ainda não acreditavam que ele estava vivo, ali perto deles, José ainda falou assim, olha, chegue mais perto de mim, por favor. Eu sou seu irmão, aquele que vocês venderam a fim de trazer, né? Para onde? Para o Egito, tá certo? De acordo com o que está aqui na figura. Agora, não fique triste e nem aborrecido com vocês. José, criança, ele não ficou nem triste e nem aborrecido com seus irmãos. Por ter o quê? Vendido ele, tá certo? A fim de ser trazido para cá. Para onde? Para o Egito. Foi para salvar vidas que Deus enviou, tá certo? Na frente de vocês. Olha só, criança. Já tinha o quê? Passado 2 anos de fome. Faltavam 5 anos, tá certo? Para terminar aqueles 7 anos de fome. Olha, Deus, criança, enviou na frente de vocês, a fim que de modo maravilhoso salvasse a vida deles. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus também teve um propósito na vida de José, quando enviou José até o Egito. Porque Deus sabia de tudo. Deus, ele conhece tudo. Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós daqui a algum tempo. Então, Deus tem os seus propósitos. Então, Deus enviou quem? José na frente, para que o quê? Seus irmãos, quando fossem, né? José estava lá, o quê? Também salvasse a vida deles. Aqui nesse país, garantisse o quê? Teria o quê? Descendentes, tá certo? Porém, não foram vocês quem me mandaram para cá. Mas foi quem? Deus. Foi Deus quem enviou José para quem? Para o Egito. Né? Quem se lembra dos sonhos que José tinha, né? Quando ele era mais jovem, foi por esse motivo, né, que os seus irmãos ficavam com raiva dele. Seu pai lhe deu o quê? Uma túnica, né, colorida. Então, isso tudo surgiu o quê? Inveja dos seus irmãos. Mas em nenhum momento José estava o quê? Com raiva dos seus irmãos. Preste atenção. E ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Onde foi que Deus colocou José? Deus, criança, colocou José como governador do Egito. José, quando chegou no Egito, quem se lembra, né? Ele foi quem? Escravo de Potifar,
Aí o que acontece? Ele foi preso porque a esposa de Potifar mentiu, dizendo que ele tinha agarrado ela, sendo mentira. Foi preso. E lá na cadeia, lá na prisão, ele ficou ajudando, né, o carcereiro na prisão. E o que acontece? Quando ele decifrou os sonhos, né, do copeiro, quem se lembra? E depois que passou-se muito tempo, lembraram de José. Foi quando ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei Faraó. Aí lembraram de José lá dentro da prisão. Foi quando trouxeram José à presença do rei. E José interpretou o sonho. Quem se lembra disso? Então, tudo isso, criança, José passou por permissão de Deus. Nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus. Então, Deus permitiu que José fosse na frente, né? Porque sabia que lá na frente os seus irmãos iam precisar dele. Então, vamos lá. Sabe, crianças, diante de tudo isso, José mandou que levasse, tá certo? Uma mensagem para o seu pai, avisando para ele sobre os 5 anos de fome que prosseguiam e para que ele viesse morar em Gozém com sua família e com seus animais. E na medida, criança, que José ia explicando o que eles tinham que fazer, a notícia de que seus irmãos tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito e ele, criança, e os seus servidores ficaram contentes com isso. Depois, o rei do Egito disse assim para José, que mandasse os seus irmãos carregarem os animais de volta até a terra de Canaã, tá certo? E trazerem o pai dele e as famílias deles também, do jeito que está aí na figura. Chegando, criança, em Canaã, quando eles chegaram em Canaã, corrigindo, explicaram tudo ao seu pai, Jacó. E Jacó, criança, quase desmaiou e não podia acreditar que o seu filho José estava o quê? Vivo. Então, criança, Jacó disse assim, já chega! O meu filho está vivo, eu quero vê-lo antes de morrer. Olha, criança, como é maravilhoso saber que o Senhor usou até mais ações dos irmãos de José, até suas más ações, né? Dos seus irmãos José, para cumprir seu plano definitivo, tá certo? Ele sabe tudo o que vai acontecer com nós daqui a alguns minutos. Deus fez um plano na vida de José e Deus também tem um plano na tua vida, criança. Tá certo? Olha, tudo isso que José passou foi permissão de Deus. Os ciúmes que seus irmãos tiveram, né? Devido que os sonhos que ele tinha, por o seu pai amá-lo, seu pai deu uma túnica. Isso tudo, criança, foi surgindo inveja, ciúme dentro do coração dos seus irmãos. A ponto até de pensar matá-lo, mas não conseguiram. E se lembra, jogaram ele dentro do poço e ficaram ali pensando o que ia fazer com ele. Mas Deus tem seus propósitos, Deus tem seus planos, enviou uma caravana e eles venderam o seu irmão. Eles achavam que ele estava fazendo uma coisa ruim para o seu irmão. Mas Deus tem um propósito na vida de José. E tudo isso aconteceu para chegar onde ele chegou. Ele chegou
como que? Como escravo. Trabalhou na casa de Potifar. A sua esposa se interessou por ele. E ela disse que ele tinha agarrado ela, sendo mentira. Ele foi preso. Passou um tempo na prisão. Lembraram de José, lá na prisão. Porque ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Deus tem os seus propósitos nas nossas vidas. Tá certo, criança? Ele também, criança, está conosco. O nosso Deus está comigo, está com você. E Ele cumprirá, criança, suas promessas, tá certo? Em nossas vidas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque o nosso Deus, Ele cumprirá, tá certo? Suas promessas em nossas vidas. Que vocês, crianças, possam ficar com essa história, tá certo? Que não podemos deixar no nosso coração a raiva, o rancor. Não. Temos que perdoar. E assim, criança, que Deus quer que nós façamos, que nós perdoamos. Certo? Que vocês fiquem com essa história maravilhosa. Olha só. Domingo que vem é a nossa última lição. Lição 13. Vocês querem saber o restante da história? Então não perca. Domingo que vem, tá certo? Mais uma EBD. A nossa última EBD em casa desse trimestre, tá certo? Então, crianças, eu te convido agora a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus, agradecendo a Deus por essa aula maravilhosa, pelo Senhor ter se feito presente em nosso meio, e que vocês, crianças, venham sempre perdoar uns aos outros. Lembra do corinho? Amados, vamos perdoar uns aos outros, pois o perdão vem de Deus, e todos que perdoam, tá certo? Todos que perdoam, tá certo? Temos que perdoar, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Tia vai repetir mais uma vez aqui o corinho, tá certo? Amados, vamos perdoar uns aos outros, pois o perdão vem de Deus, e todos que perdoam alcançam perdão, perdão de Deus. Quem não perdoa não merece perdão, perdão de Deus, perdão de Deus. Amados, vamos perdoar uns aos outros para agradar a Deus, para agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, criança? Então perdoa o seu irmão. Só assim nós agradamos a Deus. Oremos? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Pai querido, estou na Tua presença. Quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa aula maravilhosa. Quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo Senhor ter se feito presente em nosso meio. Senhor Jesus, nos ajuda cada dia mais a amar o nosso próximo. Que nós possamos cada dia mais perdoar os nossos irmãos, ó Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus. Quero te apresentar cada criança. Quero te apresentar cada tios e tias. Quero te apresentar, Pai querido, pai, mãe, todas as famílias, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, meu Pai. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor Jesus, por ter chegado até aqui, Senhor, na lição 12, Senhor Jesus. Senhor, próximo domingo, Senhor Jesus, é a lição 13. Estamos encerrando, Senhor, mais um trimestre para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, meu Pai amado. Desde já te agradeço para todo sempre. Amém, crianças. A paz do Senhor. Até domingo, tá certo? O nosso final do trimestre, estamos na lição 13, próximo domingo. Até domingo, assim se Deus permitir. Tchau. Beijo, tia Osana. A paz do Senhor. Até domingo, assim se Deus nos permitir. Tchau.